Sim, senhor, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, com aquele prazerão desse tamanho, aquele que você dá um sorrisão. Por quê? Porque você recebe uma pessoa aqui que tem uma pretensão. Você recebe uma pessoa que diz assim, meus planos são esses, são esses, são esses. Quem faz planos quer vitória. Não quer vitória? A pessoa que eu estou trazendo aqui agora, já vitoriosa, já em plena ação, veio ao nosso programa por 2 vezes, naquela ânsia da vitória no bom sentido. No bom sentido. Aquela ânsia de que eu preciso vencer é uma coisa. Agora aquela ânsia do eu quero fazer é outra. Fernanda Marinella, presidente da OAB. Agora presidente da OAB. Tudo bem? Como vai você? Tudo bom, Geraldo. Que bom ótimo, graças a Deus. Caminhando bastante, trabalhando bastante. Trabalhando mas muito. Estamos tudo caminhando bem. E como é aquela da mulher guerreira, no meio de tanto advogado, de tanta gente, e dizendo, estamos aqui. Continua, né, Geraldo? E olha aqui, agora a única mulher no Brasil, né? No Brasil, é a única. É a única mulher, exatamente. Que pena, né, Geraldo? Eu queria que tivessem mais. Não, mas... que pena, mas você pode ser o grande exemplo. Pois é, estamos trabalhando bastante. Na verdade, é a primeira vez em Alagoas também, então a responsabilidade é maior. Esse é o mês da mulher, então a gente tem comemorado, né, várias oportunidades, várias questões nas conquistas das mulheres, mas precisamos de mais mulheres na política, precisamos de mais mulheres na OAB. Eu tenho repetido muito isso durante esse mês, né? Esse é um ano importante para as mulheres. Primeiro porque em momento de crise aparecem oportunidades. É verdade. Então as mulheres precisam aproveitar essas oportunidades. E mais porque esse ano é um ano de eleição. E sendo um ano de eleição, a gente precisa fazer com que a legislação que nós já temos, ela seja efetivada. Quando eu digo isso, não é só a mulher se candidatar, não é só a mulher ser candidata a uma eleição, mas também a fiscalizar a norma eleitoral, sabe, Geraldo? A gente tem regra com relação... Exatamente, a gente tem regra com relação à aplicação do fundo partidário para as mulheres, nós temos a aplicação com relação ao limite de espaço na TV para as mulheres. Então as mulheres precisam fiscalizar tudo isso. E também lutar para que a gente não tenha aquela mulher que é utilizada para cumprir coeficiente, que a gente chama de mulher laranja, né? Que ela serve só para cumprir o coeficiente eleitoral. A gente não pode pactuar disso. Nós, mulheres, precisamos lutar para que isso não aconteça. Exatamente. Então esse é um ano importante para as mulheres. Você não acha que talvez fosse um ano... eu nem estou falando politicamente, eu estou falando como o exemplo de nós termos uma mulher presidente da OAB em todo o Brasil, esta mulher sair Brasil afora, OABs afora, mostrando que ela pode, que ela deve e que os outros estados podem seguir o seu exemplo? Na verdade, fiz isso durante 3 anos da gestão passada, Geraldo. Na verdade, eu fui a todos os estados. Mas você não era presidente? Eu estava na presidência da Comissão da Mulher. Certo. Então, na presidência da Comissão da Mulher, nossa luta era essa, para que as mulheres se sentissem estimuladas a participar, né? Agora o cenário é outro. Realmente, agora é dizer que é possível, né? É possível. E dizer aos homens. Exatamente. Na gestão passada, nós não tínhamos nenhuma mulher. Exatamente. Então, não tinha nenhuma mulher, nenhuma seccional. Perfeito. Então, agora é uma novidade. Nós já tivemos na história da OAB, na verdade, nós temos 85 anos de OAB, nós tivemos 8 mulheres na história toda. Então, toda a história de 85 anos. 85 anos, 8 mulheres, uma então, por década. O número é bem pequeno, muito, né? Então, pequeno. Muito pequeno. Mas, assim, é verdade que a gente precisa propagar cada vez mais. Esse é o ano da mulher advogada, então é um ano que a gente tem que realmente estimular as mulheres a participar, a chamar as mulheres a esse cenário, né? Afinal de contas, o legislador é masculino, o judiciário é masculino, o executivo é masculino, mas ele precisa começar a ser feminino. Lógico. Precisamos começar a lutar por isso. Eu te pergunto uma coisa, Fernanda Marinella, presidente da OAB. As mulheres ainda têm um certo recato em se dizerem, não, eu estou aqui porque sou mulher e eu quero conquistar o espaço da mulher, mas não, eu estou aqui porque eu sou competente. Na verdade, eu acho que o problema não é de competência. A primeira questão é essa. Acho que nós não temos problema de competência. Temos mulheres muito competentes. Não existe. O que nós temos, na verdade, é uma questão estrutural, Geraldo. Veja, os nossos partidos, eles são masculinos. Eles são pensados pelo homem. A gente sempre brinca dizendo que as mulheres, ela fica no P alguma coisa mulher. Ela não faz parte do partido principal. Ela fica num anexo do partido, né? Que é o P mulher, o partido alguma coisa mulher. Então usa-se uma sigla com mulher na frente, né? Então ela não participa da deliberação principal do partido. Então isso é uma questão que a gente precisa repensar. As mulheres precisam participar efetivamente das decisões do partido. Então o partido não é pensado para as mulheres. O investimento das campanhas também não é pensado para as mulheres. Na verdade se investe muito pouco em campanha feminina. Então isso é muito ruim também. É verdade. Então, a gente precisa melhorar esse investimento. E toda a estrutura da candidatura, né? Todo o processo
processo eleitoral, ele não é pensado com apoio às mulheres. E aí as mulheres também, como não participam das discussões, não participam da mesa de decisão, não participam da estrutura financeira, da estrutura econômica das campanhas, como que ela vai participar efetivamente com o mesmo espaço? Ela começa a desistir, é verdade. Exatamente. É verdade. Então é uma questão de, precisamos conscientizar as mulheres da responsabilidade, do dever de participar, precisamos chamar as mulheres para esse compromisso com a sociedade, é responsabilidade nossa, então nós temos que participar. E o mais importante disso, lutar para que os partidos também respeitem essa regra. Sem dúvida alguma. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a eleição, por exemplo, de 2010, somente 4 partidos cumpriram o coeficiente eleitoral. De todos os partidos que participaram da eleição naquela época. Então, assim, minoria mesmo. É muito pequeno. Então, o próprio partido não cumpre a estrutura da legislação eleitoral. Então, a gente precisa lutar para que a lei seja aplicada. Não adianta ter lei se ela não é aplicada. Então, isso é muito importante. Já que você falou em lei, eu vou provocar um assunto do momento. No programa passado, o seu programa está indo ao ar hoje, sexta-feira, ok? Na quarta-feira nós tivemos a surpresa de ver que a lei brasileira foi burlada ao se colocar, quando a presidente Dilma coloca o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Praticamente um primeiro-ministro. E eu disse, por que a lei foi burlada? Você está ficando maluco? Não, não estou ficando maluco, ele pode ser nomeado, é um cidadão comum como qualquer outro. Exatamente porque ele é um cidadão comum. Como cidadão comum, ele indiciado ou não indiciado, ou sendo levado a investigações do jeito que está, num determinado momento ele é alçado a ministro e já alcança um foro privilegiado. Qual é a concepção que a OAB vê disso, ou até a sua opinião pessoal ainda, sem discussão na OAB? Na verdade, Geraldo, a gente está num processo muito delicado. Muito. Eu vinha dizendo que o Brasil realmente vive a pior das suas crises, eu acho que a pior crise da sua história, principalmente porque nós não estamos falando só de uma crise política, essa não é só uma crise econômica, essa é uma crise moral, essa é uma crise ética, o que torna essa crise ainda muito mais grave. Perfeito. Na verdade, nós estamos numa caminhada de todos os dias uma notícia diferente, né? A gente está numa montanha-russa, todos os dias tem uma novidade bombástica, Exatamente. né? Como que a OAB tem se posicionado enquanto instituição sobre essa situação? Na verdade, a grande questão é, nós temos que primar pela Constituição. É o pela cumprimento Constituição, da Constituição. exatamente. Eu venho dizendo que o nosso partido é a democracia, nosso partido é a Constituição, nosso partido é o Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos primar pelo cumprimento da Constituição. Isso acima de tudo. Isso para qualquer pessoa, Geraldo. Para quem é investigado, mas também para quem está investigando. Perfeito. A Constituição é uma só e tem que servir para todo mundo. Muito bem. Agora, como é que você consegue dividir uma Constituição em 2 partes? Ela... Veja bem, quando você... Desculpe, é só para eu preparar a pergunta que eu quero fazer mesmo. Quando você vê o ministro que foi nomeado para ministro da Justiça, impedido por ser promotor, porque a Constituição de 88 dizia isso. E ele, sabiamente, não vou ser ministro, nem vou perder minha carreira de 25 anos, deixa de lado o ministério e vai ser. Aí é nomeado um outro procurador, só pelo fato de que ele era procurador antes da Constituição de 88, ele não entra na mesma regra? Na verdade, ele realmente não entra na mesma regra, objetivamente falando, Geraldo, porque a Constituição de 88 é que instituiu a proibição. Perfeito. Então, a partir daí, não pode ir mais. Mas para quem já estava, não tinha proibição. Isso é chamado de direito adquirido. Ele já tinha direito adquirido a regra velha. Então, efetivamente, por esta regra, ele não há impedimento. Agora moralmente eu tem. Entendo que tem outras preocupações nesse sentido, né? Muito bem. A OAB não se posicionou ainda quanto às nomeações, nem do novo ministro, nem da nomeação de Lula. Na verdade, a OAB não tem posicionamento ainda quanto a isso. Qual é a postura da OAB? O que nós deliberamos até aqui? Só para a gente se colocar enquanto instituição, Geraldo. Na verdade, a OAB tem uma responsabilidade muito grande com a construção da democracia brasileira. Se a gente for para a história, a OAB tem um papel importante a partir de todos os momentos marcantes da história brasileira. E na Constituição de 88 nem se fale. E depois na direta já, e em todo momento o impeachment e assim por diante. Então, a OAB tem um papel importante. Então, a OAB não pode
na corrupção, exatamente. A OAB não pode errar. Não pode errar. A OAB não pode ser precipitada, a OAB não pode colocar os pés pelas mãos, a OAB não pode ter um tiro errado. E nem partidária. Não, de forma alguma. Muito bem. Por isso que eu digo que o nosso partido é a Constituição. É isso que nós precisamos cumprir. Então, o que a OAB está fazendo? Quais são as providências? Na verdade, nós precisamos de provas concretas, Geraldo. Então, nós pedimos cópia da Lava Jato toda, o processo todo, porque o que acontece? Quando você diz nós, é a OAB como OAB um todo. Nacional, isso como deliberado no Colégio de Presidência, com a deliberado participação no Conselho Federal, das das seccionais todas, seccionais inclusive da OAB de Alagoas. Então, foi pedido cópia da Lava Jato integral. Nesse ponto, a gente não pode ser levado por notícia de jornal, a gente não pode ser levado por vazamentos parciais, a gente não pode ser levado por notícias de revista. Muito bom. Nós precisamos das provas do processo. Então, é a primeira coisa. Uma outra medida também que foi tomada essa semana, inclusive, foi a questão da delação premiada do Delcídio, na verdade. Nós peticionamos ao Supremo a cópia da delação premiada, porque a gente precisava, não podia ficar com a notícia da Isto É, da revista A, B ou C, a gente precisava da cópia realmente e principalmente da delação homologada pelo Supremo. Perfeito. Então, na terça-feira, nós conseguimos a cópia da delação premiada toda, foi divulgado na imprensa a pedido da OAB, então o Supremo homologou nessa semana, porque essa homologação, Geraldo, podia demorar 6 meses. Perfeito, então, mas era o principal. A pedido da OAB, ela foi apressada, então a delação premiada foi homologada e nós conseguimos cópia dessa delação premiada. Então, a partir de agora, nós temos já acesso aos documentos do processo. Então, agora, essa semana, nós estamos fazendo todos os estudos e possivelmente na próxima segunda-feira, a OAB Nacional se reúna para deliberar sobre esse assunto. E quando ela se reúne nesses casos, as seccionais todas? Todas as seccionais. Até porque cada seccional tem 3 conselheiros na bancada nacional. Exatamente. Então, esses conselheiros também vão votar, os presidentes da seccional vão participar dessa reunião. Tudo indica que está marcada para segunda-feira. Nós estamos aguardando o restante da cópia da Lava Jato. Nós não tivemos cópia integral do processo todo e estamos aguardando essas cópias. Como eu disse, a OAB não pode tomar medidas ou decisões, seja para interpor um impedimento, o impeachment, seja para não acolher o pedido de impeachment. Para qual medida ela venha tomar, ela precisa de provas. Então, essa é a medida, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Nós não podemos ser irresponsáveis com a democracia brasileira agora. Então, esse é o grande compromisso. Isso é genial. Eu diria até um pouquinho mais. Você não acha que a grande função da OAB nesse momento é ser a verdadeira assessora do povo brasileiro? Claro, de explicar a verdade que está acontecendo? E foi nesse sentido que nós nos posicionamos com as manifestações do final de semana, na verdade, garantindo o direito de manifestação, a liberdade de se manifestar, seja de um lado, seja de outro. O que o povo precisa é realmente se manifestar. Talvez tenhamos ficado calados por muito tempo. Então é preciso realmente que a manifestação aconteça, que o povo vá para a rua, seja pedindo uma coisa, seja pedindo outra. A ideia é que todos se manifestem à vontade. O que querem para o futuro do Brasil? E é isso que mais importa, né? Na opinião sua, ou da OAB, até que ponto as manifestações podem influenciar decisões? Na verdade, eu acho que a manifestação ela não é diretamente ligada à tomada de decisão. Claro que não. Mas representa, sim, a vontade do povo brasileiro. Perfeito. Nós vamos lembrar que os nossos governantes, eles são nada mais do que representantes do povo brasileiro. Sem dúvida alguma. Né? Eles foram escolhidos pelo povo e trabalham em nome do povo, representando o direito do povo. Então, esse povo tem que ter voz. Claro. Esse povo tem que ter direito de participar da tomada de decisão. É claro que agora tem uma caminhada, né? Vamos imaginar, Geraldo, que a decisão seja pela instalação efetivamente do processo de impeachment. Isso não significa dizer que vai acontecer efetivamente. Não. O que nós estamos... Se isso acontecer, se isso for deliberado, seja na OAB, seja no próprio processo que já está tramitando no Supremo, é no sentido de que a investigação tem que acontecer. Tem que acontecer. Então, eu acho que essa é a primeira providência, é decidir por investigar. Então, essa é a primeira medida. Mas isso não significa que essa será a deliberação. Estamos aguardando as provas, então, da Lava Jato para decidir sobre isso. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais, mas vou deixar você com uma pergunta muito interessante, acho eu, que é a seguinte: nós vimos nessas manifestações que o povo que foi para as ruas fazer as manifestações, ele relegou para segundo plano, fosse os defensores do atual governo, fosse a oposição. Eles não quiseram a oposição lá dentro, a oposição no sentido político. Não quiseram a oposição lá dentro, não quiseram a situação, não quiseram ninguém. Foi o povo que se manifestou sozinho. Eu quero a opinião da OAB sobre esse novo fato. Isso é um novo fato. Dá licença. E nessa dá licença eu digo que sem educação, meu amigo, esse país não chega a nada.
absolutamente a nada. Por isso que eu sou incondicional fã da UNIT, que é o Centro Universitário Tiradentes, a ex-FITS, que vem fazendo aí cursos de graduação de primeiríssima linha, laboratoriais, com laboratórios efetivos e físicos para medicina, para jornalismo, para fisioterapia, para tudo que é necessário, eles têm feito. E pós-graduação de primeiríssima linha. A UNIT, você olha, não pense duas vezes não, pense UNIT, porque isso é educação, ok? Vamos lembrar vocês do lançamento da Teto Rava, olha como eu tenho um auxiliar bom danado, tá vendo? Da Teto Rava, que lança o Riacho Doce Beach Residence, que é um empreendimento formidável ali em Riacho Doce, na beira-mar, com um edifício com 303 apartamentos, todos eles com vista para o mar. Isso é uma coisa impressionante. E com um detalhe mais importante ainda, que beneficia o povo, ecologicamente perfeito, o saneamento desse empreendimento é do próprio empreendimento. Nada vai para o mar, nada vai ser jogado às traças, tudo é aproveitado. Então vale a pena você conhecer, é para solteiro, para casal sem filho, para idosos, para investidor, para o fim de semana, para o que você quiser, ok? Ecoprime, ali na Deputado Zé Lages, uma lojinha maravilhosa, leva seu carro lá e diz assim, lava meu carro, gasta meio litro de água, ele deixa o carro como se tivesse saído de fábrica. Algás Conforto, uma outra loja na Passeio Estela Maris, da Algás, da nossa famosa Algás. Você não vai lá para comprar nada, você vai lá para tirar uma dúvida sobre uma conta ou coisa parecida e para ver as diversas aplicações do gás natural, chamado gás encanado. Você vai ver que ele não foi feito só para fogão. E eu não vou nem dizer, vai lá ver, que vale a pena você ver. Vale a pena. Só para botar água na sua boca, eu vou dizer que eu vi um ofurô movido a gás natural. Puxa vida, gente. Bodega do Sertão, de 15 em 15 dias, com aqueles 70 pratos quentes, aquela decoração maravilhosa, a gente está lá para fazer o bate-papo. E de 15 em 15 dias, nós estamos aqui no nosso Filé do Sertão, que agora tem quinta-feira, jazz puro, às 19 horas, jazz. No sábado tem chorinho, a partir das 14 horas. E no domingo, na hora do almoço, tem o quê? Na hora do almoço tem o quê mesmo? Teclado e violino. Olha, brinca.